faltam 2 dias. 2 dias. Eu lembro quando faltavam 2 meses para a semifinal da Copa do Brasil. Quando faltavam 1 mês e meio, 1 mês, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro, dá pra gente falar que o jogo é depois de amanhã. Ou seja, tá quase pegando assim, ó. Tá quase chegando a hora. E tem favorito no clássico? Bom, segundo o Rica Perrone, você vai saber daqui a pouco. Vou te dar spoiler, não. Eu trouxe aqui a opinião do Rica Perrone, que é uma das páginas, é um dos caras mais relevantes aí no mundo do futebol. Deixando claro que o que eu vou colocar aqui é apenas a opinião dele, somente dele. Ele publica nas redes sociais o que ele quiser, né? Mas a gente vai reagir aqui sobre o que ele falou e vamos debater sobre isso. Além disso, esse vídeo aqui também vai debater ou reagir. Não vou debater, eu vou reagir a um vídeo do Marcelo, que pela primeira vez falou abertamente sobre a saída do Fluminense e aquele problema que ele teve com o Mano Menezes. A gente vai reagir a esse vídeo aqui também, tá? Então fica no final, que é um vídeo muito interessante, com 2 reacts, digamos assim, curtinhos, tá? Vídeo de 1 a 2 minutos. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, que é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, torcedores, todos os clubes do Brasil são muito bem-vindos aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de amigos que você puder. E eu queria deixar muito aqui para você a recomendação da Ganhei.bet. Se você é do mundo das apostas, se você gosta de se divertir, utilize a Ganhei como sua casa de apostas principal. Além de ter as melhores odds do mercado, você ainda pode ter uma série de benefícios tendo uma conta ativa na Ganhei. Dezão, me cita uma. Camarote no Maracanã. Você já imaginou assistir um jogo do Fluminense no camarote do Maracanã, com comida e bebida liberada, na melhor visão do estádio, na melhor visão do campo do jogo? Já imaginou? Então, a Ganhei pode te levar para assistir a semifinal da Copa do Brasil, o segundo jogo, Fluminense e Vasco, no próximo domingo. Então, se você não tiver o seu cadastro ativo, aponte seu celular aqui para esse QR Code, ou vai aqui no primeiro link da descrição, clica lá, faça o seu cadastro e participe. Lembrando que é somente para maiores de 18 anos que você pode ganhar ou perder quando você faz uma aposta numa bet, tá? Então, faça sempre com moderação e responsabilidade. Beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar aí o que o Marcelo falou sobre a saída dele do Fluminense e a relação com o Mano Menezes. O episódio com o Mano mudou alguma coisa? Então, isso foi um episódio isolado. Eu acho que isso aconteceu lá, mas eu acho que o mais importante para mim foi a maneira que eu vivi, tudo que eu vivi lá no Fluminense, né? Eu acho que isso foi um episódio muito pequeno na minha vida, na minha carreira, e não tem como falar disso sem falar de tudo que eu vivi no Fluminense. Eu acho que ganhamos a Libertadores, ganhamos um título carioca, que foi uma ida, tipo, meu segundo jogo no Fluminense. Depois da minha volta eu consigo fazer um gol, consigo ganhar, é claro, com a ajuda de todos os companheiros. Depois a gente consegue ganhar a Recopa, então foram 2 títulos inéditos para o Fluminense, e eu tô ganhando com o meu time de coração. Então, tipo assim, não tem como falar de outras coisas. Eu acho que a coisa mais prazerosa é ver os roupeiros, os seguranças, a nutricionista, a Renata, os fisioterapeutas, as pessoas felizes. Então, para mim, isso foi muito mais importante do que o que aconteceu. Então, eu acho que não preciso nem falar. Todo mundo sabe, eu acho que tem muita mentira no que aconteceu, no que estão falando, e muita gente falou sobre isso sem saber o que aconteceu. Então, eu prefiro não falar disso, eu prefiro falar das coisas boas que eu vivi no Fluminense e continuo vivendo, porque óbvio que eu vou falar pra você daqui a pouco aqui o que eu tô fazendo com o Fluminense. Então, pra mim, isso é muito mais importante do que aconteceu com a minha saída. Ou seja, o Marcelo falou, mas não falou, né? Ele falou, mas não falou. Ele disse que os momentos que ele viveu no Fluminense foram muito maiores do que essa saída, e eu concordo plenamente. Eu concordo com tudo que o Marcelo falou, tá? Só que ele disse que tiveram muitas mentiras, muita coisa que foi falada e que não é verdade. E que no fundo, nós nunca saberemos, né? A não ser que ele fale um dia, ou quem as pessoas envolvidas, o Mano, fale, né? Mas, cara, assim, o Marcelo é um grande ídolo da história do Fluminense. Eu fico muito feliz de saber que ele torce pro Fluminense, que durante muitos anos o Marcelo ficou naquela, Marcelo é botafoguense, Marcelo é Fluminense, né? E ele é declaradamente torcedor do Flu. Ao lado do Deco,
foram os 2 maiores jogadores que eu vi vestir a camisa do Fluminense. Maiores que eu digo em termos de qualidade, sabe? Qualidade, trato com a bola. Foram os 2 melhores jogadores que eu, André, vi. Eu tenho 45 anos de idade, acompanho o Fluminense desde 90. De 90 pra cá, eu não vi jogadores melhores do que Deco e Marcelo atuando com a nossa camisa. Foi um prazer enorme ter ele campeão da Libertadores, ele metendo aquele golaço do Flamengo no bicampeonato. Então, assim, eu acho que a história do Marcelo no Fluminense ela não tem que ficar manchada por essa saída mesmo, não. Tá? O mais importante é tudo que ele fez e o que ele falou aqui no vídeo, né? Quem quiser ver a entrevista completa, vai lá na TNT Esporte. Ele falou que tem projetos em andamento, além do nome dele ser o nome do CT, de um campo lá no CT Vale das Laranjeiras, Xerém, né? O nome do estádio é o nome dele. Ele tem alguns outros projetos com o Fluminense. Quem quiser saber o que projeto é esse, assiste lá a reportagem completa da TNT Esporte, ok? Vamos falar agora, vamos ouvir, na verdade, e aí sim debater. Eu não tenho como não pausar. É react, eu vou precisar ficar pausando aqui o vídeo do Rica, tá? Eu vou pausar o mínimo possível, até para não tornar esse vídeo aqui muito longo, mas vamos lá. Lembrando que o que tá aqui, pessoal, é a opinião dele, tá? Você não precisa ir lá na rede social dele se você discordar, xingar, atacar, nada disso, cara. É a opinião do cara, irmão. Como ele tá falando sobre o jogo Vasco e Fluminense, eu tô vindo aqui reagir e comentar sobre isso. Mas não é pra você deixar lá ódio ou nada do tipo, não, tá? Se você quiser lá na postagem dele deixar a sua opinião, ok, deixa a sua opinião aqui no meu vídeo também. Beleza? Vamos lá, vamos acompanhar. Tem favorito pra Fluminense e Vasco, Rica Perrone? Fluminense e Vasco, temos favorito? Não temos favorito. É um jogo extremamente equilibrado. Bom, ele já começou falando que não tem favorito, né? Na opinião do Rica, não tem favorito pra Fluminense e Vasco. Além de ser um clássico que já torna as coisas muito equilibradas, são 2 times muito parecidos. Acho que o elenco do Fluminense tem resultados esse ano muito melhores, mas não acho o elenco do Fluminense, o time do Fluminense, melhor que o do Vasco. Pelo contrário, se eu tivesse que escolher por posição e diferença em posição, quão melhor é o Ryan do que fulano, quão melhor é fulano. Eu acho que os 2 times são muito parecidos e eu acho que o Vasco tem uma pequena vantagem. Não. Ele acha que o time do Vasco é melhor que o do Fluminense. Time e elenco. Foi isso que o Rica acabou de falar agora, tá? O Transfer Market, por exemplo, um site do mundo de análise de mercado, dá o Vasco como um time mais valioso do que o Fluminense. Por pouca coisa, mas dá. Isso é muito fácil de entender, né? O Vasco é mais valioso que o Fluminense, monetariamente falando, porque o time do Fluminense ele é repleto de jogadores mais velhos. Qual o valor de mercado do Fábio? Do Thiago Silva? Do Thiago Santos? Do Manuel? Do Ganso? Do Cano? Do Keno? Qual o valor de mercado, dinheiro, monetariamente? Se alguém vier comprar hoje o Keno do Fluminense, quanto o Keno vale? Se algum time quiser comprar o Fábio, quanto o Fábio vale? Então o valor de mercado do Vasco é maior, ele fala até, é um pouquinho, diferença mínima, mas ou seja, era pra ser muito maior, porque o Vasco tem muito mais jogadores jovens do que o Fluminense, né? Então a explicação é essa, não é porque o Vasco é melhor, não. É porque tem jogadores mais jovens. E ser mais jovem não significa que é melhor. Apenas mais valioso pro mercado. O time do Vasco, porém, em nenhum momento na temporada fez jus a isso, né? O time do Vasco em nenhum momento teve a regularidade, ele durou um mês, o Vasco ali, setembro, outubro, para mostrar e falar, não, eu estou num caminho fodão e tal, não sei o que, não é isso. O Vasco é um clube que foi pego pelo Diniz destroçado, né? E foi corrigindo ali do jeito que dava, chegou um momento que ficou legal, mas esse ficou legal é longe de você fazer um projeto a longo prazo. Pô, o Fluminense vem legal, né, há algum tempo, ele teve lá um deslize no ano passado no Brasileiro, mas esse ano aqui o Fluminense, desde o momento em que o Fluminense entendeu a limitação do seu time e colocou o time para jogar pelo resultado, o Fluminense funcionou. O Fluminense funcionou no Mundial, o Fluminense funcionou para chegar na final da Copa do Brasil, o Fluminense funcionou agora nessa reta final com o Zubeldia. Esses 3 momentos o Fluminense jogou por 1-0, por 2-1, por meio a 0. O Fluminense em nenhum momento ele foi lá e falou, vou, né? Não, quem faz isso é o Diniz com o Vasco. Vem cá. Deixa eu ver se eu entendi bem. O Rica tá falando que o Fluminense joga por uma bola, por 1-0, por meio a 0, e tá falando que o Fluminense é um time retranqueiro que se fecha e joga por meio a 0? Será que eu tô vendo jogos do time errado? Você que tá assistindo aí, você concorda com isso? O Fluminense joga por 1-0, meio a 0, joga pelo resultado. O Fluminense não está performando na temporada 2025, principalmente depois da chegada do Zubeldia? Temos aqui uma discrepância, que é o seguinte, um time extremamente consciente das suas limitações, com um treinador que não faz a menor cerimônia em ganhar o jogo na bola,
na reação na bola retomada, contra um cara que não aceita não ser o protagonista do jogo, que é o Diniz. Pois é, um foi quinto colocado do Brasileiro, o outro ficou a 2 pontos de ser rebaixado. É razão. Acho que pro Vasco é mais perigoso ele tentar tomar conta do jogo desde o princípio, com a fase que ele tá e etc., do que pro Fluminense dessa maneira mais cautelosa de jogar. Se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, fatalmente eu iria em algum empate num desses 2 jogos. Se eu tivesse que apostar o meu dinheiro com uma arma na minha cabeça, falando, Rica, você tem que botar o seu dinheiro inteiro. Quem vai se classificar, Fluminense ou Vasco? Neste momento, eu arriscaria pro Fluminense, exatamente porque eu acho que o Fluminense tem mais noção durante a temporada, e o Fluminense chegou dessa forma nos seus bons resultados do ano, com noção de que o seu time não é tão forte. O Vasco tem, mas o Diniz não aceita um futebol de quem tem restrições, né? É um futebol, não, vamos jogar e tal, sempre foi o Diniz, então eu acho que para esse tipo de jogo pode funcionar melhor o Fluminense. Mas é clássico, né, irmão? Como já diria o Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Não há favoritos na Copa do Brasil. Existe um ligeiro favoritismo pro Cruzeiro entre os 4. Ligeiro favoritismo pro Cruzeiro entre os 4. Ou seja, o Cruzeiro pode ser favorito contra o Corinthians, mas o Fluminense não é favorito contra o Vasco. Eu acho que a desigualdade ela é muito maior Fluminense pro Vasco do que o Cruzeiro pro Corinthians. Sinceramente. Sinceramente. Não sei qual é a tua opinião, deixa aí nos comentários. Eu acho que a desigualdade entre Fluminense e Vasco é de um abismo. Isso não significa que o Fluminense vai vencer o jogo. Quando o Rica fala assim, é clássico, tudo pode acontecer. Eu concordo com ele e tenho batido nessa tecla aqui constantemente. Quero deixar claro aqui aos vascaínos emocionados que eu não tô falando que o Fluminense já ganhou, já passou, nada do tipo. Mas que existe um abismo entre o Fluminense e o Vasco, existe, né? Assim, os resultados mostram isso. E ele falar que o Fluminense joga por uma bola pra ganhar de 1-0, 6-0... Pô, Rica, desculpa, tu não tá vendo os jogos do Fluminense, então. Você só talvez tá olhando o resultado. E mesmo assim, os resultados não têm sido assim, né? Mas tudo bem, é a opinião dele, volto a dizer. É a opinião dele. Eu tô aqui debatendo o que ele falou, dando a minha opinião. Eu queria saber qual é a sua opinião, você que tá assistindo aqui agora. Mas contra fatos não há argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Então, quando uma pessoa fala que não tem favorito no jogo, lembrando que o favoritismo, ele existe até a bola rolar. Até a bola rolar. Bola rolou, acabou o favoritismo, vai acontecer durante 90 minutos ali o que ninguém sabe. Ok? Ser favorito não significa já ganhou. Que isso fique muito claro aos abestalhados de plantão. Ok? Ser favorito não significa já ganhou. E quem foge de favoritismo é time pequeno. Não quero ser favorito não. Favorito é do outro lado. Fluminense é favorito? Sim. Principalmente por causa de coisas como essa aqui, ó. Últimos 8 jogos. Fluminense teve 5 vitórias, o Vasco 1. Fluminense empatou 2 vezes, o Vasco não empatou. O Fluminense sofreu 1 derrota nos últimos 8 jogos. O Vasco sofreu 7. Repito, 7. Mais uma vez, pra você não esquecer. O Vasco perdeu 7 dos últimos 8 jogos. O Fluminense marcou 13 gols. O Vasco marcou 6. Ué, mas não é o time que joga pra frente, que não tem medo de nada? O Fluminense é o time que joga por uma bola pra ganhar de 6-0, marca 13 gols. O Vasco que joga pra frente, não tem medo de ninguém, marca 6. Não é meio contraditório isso, gente, ou não? O Fluminense sofreu 4 gols. O Vasco sofreu 19. Realmente não existe favoritismo entre Fluminense e Vasco?